Muita gente já ouviu falar da alegoria da caverna de Platão. Eu encontrei aqui para ficar assim simples e claro, é um diálogo metafórico que fala na primeira pessoa. É um diálogo de Sócrates e os interlocutores dele são o Glauco e o Adimanto, os irmãos mais novos de Platão. No diálogo é dada ênfase ao processo de conhecimento, mostrando uma visão de mundo do ignorante, que vive de senso comum, e do filosófico, nessa eterna busca pela verdade. Então, Sócrates diz assim, a alegoria da caverna: agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens eles estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si, por cima das quais exibem as suas maravilhas. Aí o Glauco ele consegue imaginar essa visão e diz: estou vendo. Sócrates responde: imagina agora ao longo desse pequeno muro homens que transportam objetos de toda espécie, que os transpõem, estatuetas de homens e animais de pedra, madeira e toda espécie de matéria naturalmente entre esses transportadores. Uns falam e outros seguem em silêncio. Glauco: um quadro estranho e estranhos prisioneiros. E Sócrates: assemelha-se a nós, Glauco. E para começar, achas que numa tal condição eles têm alguma vez visto de si mesmo e de seus companheiros mais do que sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? E Glauco: como se obrigas, como eles são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda uma vida? Sócrates responde: e como as coisas que desfilam não se passam mesmo? Glauco: sem dúvida. Portanto, se puderem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? Glauco: é bem possível. Sócrates, por sua vez: e se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Glauco reflete: sim, por Zeus. Sócrates diz: dessa forma, tais homens não atribuirão a realidade senão às sombras e aos objetos fabricados? Glauco: assim terá de ser. Sócrates: considera agora que lhes acontecerá naturalmente se forem libertados de suas cadeias e curados da sua ignorância, que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer-se os olhos, erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos esses movimentos, sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via sombras? Que achas que responderá se alguém lhe vier de ver que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam a obrigar a força de perguntas a dizer o que é, não achas que ficará embaraçado e que as sombras que vi outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhes mostram agora? Glauco: muito mais verdadeiras.
E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará a ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe mostram? Glauco, com toda certeza. Sócrates. E se o arrancarem à força da sua caverna e obrigarem a subir a encosta rude e escarpada, e não o largarem antes de terem arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E quando tiver chegado à luz, poderá com os olhos ofuscados pelo seu brilho distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras? Glauco, não conseguirá, pelo menos de início. Sócrates, terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras, em seguida as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu do que durante o dia, e o sol e a sua luz. Sem dúvida, responde Glauco. Por fim, Sócrates diz, suponho eu, será o sol e não uma das suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal qual é? Glauco concorda. E Sócrates diz, ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Glauco concorda. Sim, com certeza, Sócrates. E Sócrates então diz, e se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aqueles que se apercebessem com um olhar mais vivo da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro e último lugar, ouvirem juntas, e por isso eram mais hábil em adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que entre os prisioneiros são venerados e poderosos. Ou então, como o herói de Homero não proferirá 1000 vezes um simples lavrador e sofrer tudo no mundo e voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Glauco, sou da tua opinião, Sócrates. Preferirá sofrer tudo a ver de viver dessa maneira. Sócrates, imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Glauco responde, por certo que sim. Sócrates, se tiver de entrar de novo em competição com os seus prisioneiros, que não se libertam de suas correntes para julgar essas sombras, estando ainda a sua vista confusa, e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir-se até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto esse alguém, não o mataria se pudesse fazê-lo? Glauco concorda, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, Sócrates. E Sócrates responde, agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna e a luz do fogo que ilumina com a força do sol. Quanto à subida à região superior, é a contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a mansão inteligível, que não
enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la. Só Zeus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser aprendida, e com dificuldade, mas não se pode aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas no mundo visível. Ela engendrou a luz. No mundo inteligível, é ela, ela é soberana e dispensa a verdade e a inteligência. É preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Glauco, concordo com a tua opinião até onde posso compreendê-la. A gente tem que falar mais disso aí e refletir sobre, ler sobre a alegoria da caverna e refletir sobre a verdadeira verdade, a verdadeira realidade. Ainda mais hoje em dia que a gente está conectado aí direto no mundo virtual. Então, cabe a gente, fica aí a pergunta, qual será a realidade? Eu digo que a realidade é aquela que está aqui dentro. E que a gente projeta ela para fora e enxerga a realidade do nosso coração, da nossa mente. E existe a realidade que nos é produzida diariamente pela mídia, pelas mídias, e que a gente aceita se a gente quer, mas se você começa a não se acostumar com a luz da verdade, com a luz do mundo real, é aquela história, a hora que você vê a verdade como ela é, você fica ofuscado. A gente tem a vista ofuscada pelo mundo real e quer voltar para aquele mundo irreal de sombras, de projeções que a televisão, a internet tem muito para oferecer para a gente de conhecimento, de sabedoria, mas também elas estão atreladas diretamente a essa alegoria da caverna. Então vamos maratonar a série, vamos assistir quem gosta de ver a sua novela e os seus contos aí, mas a gente tem que olhar o livro da natureza também. Essa alegoria da caverna de Platão, esse diálogo que eu li para vocês aí entre Glauco e Sócrates, ele está no volume 7 da obra República de Platão. Quem se interessar, dá uma lida que vale a pena. Vale a pena a gente ler isso aí. Um abraço, irmãos e irmãs, companheiros, companheiras, amigos, amigas. E nessa reflexão, vamos sair da caverna um pouco, né? Perceber que, como dizia o Shakespeare, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode perceber a nossa vã filosofia. Valeu!